Crescer Direito. Oferecimento. Odontorriso, seu melhor sorriso começa aqui. Olá, chegou o dia do nosso encontro semanal aqui na Rede TV, com o seu programa de Direito e Coach. Veja o que preparamos para você nessa semana. Nesta edição, você confere uma entrevista com o Dr. Sérgio Carlos de Souza. Vamos conversar sobre direito nos aeroportos. Em nosso quadro Leve a Vida em um Sorriso, a doutora Clebiane Pavão fala sobre saúde bucal. E temos também o coach integral sistêmico Ricardo Fadini falando sobre educação financeira para pais e filhos. Fique comigo, porque o Crescer Direito começa agora. E eu abro o programa de hoje falando sobre direito nos aeroportos. Para isso, recebo aqui o advogado Sérgio Carlos de Souza. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu já começo te perguntando quais são os principais problemas do consumidor nos aeroportos, já que está chegando o período de férias e a população tende a viajar mais. É verdade, são muitos, não são poucos, mas especialmente nessa época de uma movimentação, volume maior de passageiros, os principais problemas são atrasos, cancelamentos de voos e também aquele chamado overbooking, que é quando uma companhia vende mais assentos, mais passagens do que o limite daquela aeronave, daquele voo. Mas essa prática, ela é legal, abusiva? Como que acontece? O que é? Do overbooking? Isso. É totalmente abusiva. Na verdade, isso não é oficial, mas o que a gente afere, sabe, é que as companhias, como há um índice variável de pessoas que adquirem a sua passagem e não aparecem para voar, ela acaba, quando o voo é muito requisitado, vendendo um pouquinho a mais, contando com aquela possibilidade do passageiro não aparecer, aquele limite não vir, não acontecer. Quando acontece, é o caos. Certo. E quais são os direitos em caso de atraso ou até mesmo a perda do voo? Como que é? Seja atraso, cancelamento ou na hipótese de overbooking. Existe, isso é muito importante dizer, não existe, aliás, uma lei específica para esse caso. O que nós temos é uma resolução, agora de 2010, da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, dizendo, e se limita a isso, a resolução, que o atraso acima de 4 horas ou o cancelamento do voo, a companhia deve realocar o passageiro em outro voo ou até usando uma terceira companhia. No caso de atraso superior a 1 hora, deve disponibilizar contato para o passageiro fazer, embora isso hoje seja dispensável porque todo mundo tem telefone celular, e acima de 2 horas a alimentação. A grande questão, e acima de 4 também a hospedagem ou no cancelamento. Há alguns aeroportos, como Guarulhos, por exemplo, que possuem juizados. Você já vai ao juiz e ali já apresenta a sua petição, a sua reclamação diante daquela situação. Então os passageiros vão a juízo requerer que sejam indenizados por conta daquela situação, daquele transtorno todo. Certo. E o passageiro que teve esse direito seu frustrado, aonde procura, vai para onde agora, doutor? Deve ir no caso, estamos aqui no estado do Espírito Santo, o nosso aeroporto não dispõe disso, mas se alguém estiver num aeroporto que disponha desse serviço e quiser já lá fazer a sua reclamação, pode, mas num canto ou em outro, o passageiro deve ir diante de uma justiça, do juizado chamado especial, que é são causas de até 40 salários mínimos. Se entender que o seu direito ferido, frustrado, tem valor de até 40 salários mínimos. Pode ser, eu tenho casos assim no escritório, pessoas que perderam muito mais. Digamos, você tem uma reunião importantíssima para fechar um negócio. E por causa daquele cancelamento ou atraso, você perdeu a reunião, que você demorou, acontece, meses para marcar aquela reunião. Quanto é que isso valeu? Se você perdeu um negócio de 500 mil, 1 milhão, milhões de reais.
isso precisa ser indenizado, tem que ser reparado de alguma maneira. Então, o passageiro vai diante do Poder Judiciário, se for até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, acima disso tem que estar acompanhado, assistido por um advogado, expõe os seus fatos, podem ser danos materiais, por exemplo, dentro daquilo que eu aqui ilustrei, ou danos morais, a dor, o sofrimento, a angústia do atraso, e ele reclama diante da justiça. Isso mesmo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. E você de casa, fique atento aos seus direitos. Não se cale diante da frustração deles. Procure um profissional que seja habilitado e competente para te representar na justiça. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço e deixo de presente para você, para o programa, um livro que nós lançamos no início deste ano, 101 Respostas sobre Direito Ambiental. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Vou ler e recomendo, ó, 101 Respostas sobre Direito Ambiental. Inclusive, nós temos um quadro no programa chamado Destaque Literário. Na próxima semana eu vou falar dele. Muito obrigada. Obrigado. Doutor, nós temos aqui também um quadro onde o telespectador faz uma pergunta. E eu te convido a continuar aqui com a gente. Claro, à disposição. Muito obrigada. Chegou o momento da sua participação de casa. E a pergunta veio da Maria de Nóbrega. Comprei um produto há alguns meses e agora ele apresentou um defeito. Sei que ainda está na garantia, o problema é que eu não sei aonde está a nota fiscal. Posso pedir uma segunda via de nota fiscal? E, se possível, como proceder? Doutor, por favor. Sim, você pode se dirigir ao estabelecimento, dizer que perdeu a nota fiscal e pedir uma segunda via. Eles são obrigados a dar. Mas pode ser que o estabelecimento não tenha emitido a nota fiscal. Se você tiver como comprovar por outros meios a aquisição, digamos, o extrato bancário de um cartão de débito ou cartão de crédito, isso também vale. Agora, se de toda forma eles não tiverem, nem você, aí não há prova. Fica difícil, né? Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, à disposição. Obrigada. Viva a vida com um sorriso. Oferecimento Odontorriso. Seu melhor sorriso começa aqui. Olá, eu sou a doutora Clebiane Pavão e hoje eu venho trazer para você aí de casa mais uma dica sobre saúde bucal. Vamos começar falando hoje sobre a base de tudo para um sorriso belo, a higiene bucal. Vamos começar falando então sobre a pasta de dente. Pastas de dentes tem várias no mercado, não precisa se preocupar com marcas. Vamos começar falando então sobre as pastas de dentes usadas geralmente em crianças de 0 a 2 anos. Essa não pode ter flúor. Geralmente nessa idade as crianças não sabem cuspir e o flúor causa muito mal se for ingerido. Causa manchas escuras e deixa os dentes fracos. Depois nós temos as pastas de dentes específicas para criança, que tem uma quantidade de flúor ideal para aquela faixa etária de idade. E temos as pastas de dente para adultos, que tem várias no mercado. Aí, se você tiver dente sensível, qualquer tipo de problema, seria legal um dentista te prescrever uma específica. Vamos também falar sobre a escova de dente. A escova de dente, geralmente a gente pede o quê? Uma escova de dente reta, de cabo reto e cabeça arredondada. E sempre, gente, escovas com cerdas macias. E o fio dental? O fio dental nós temos a fita e o fio dental. O fio dental, geralmente a gente prescreve ou a gente indica para o paciente que dê os dentes bem juntos. Eu, particularmente, prefiro fita dental, mas vai de cada um. E temos também o enxaguante bucal. Temos vários no mercado. Temos com e sem álcool, mas o seu dentista vai te indicar o melhor para você. E para aquelas pessoas que fazem uso de aparelho ortodôntico ou prótese, esses precisamos complementar a escovação com uma escova interdental. Geralmente são essas escovas com o tufo menor, e o passa-fio. Temos também vários tipos no mercado. Eles geralmente podem ser montados na hora ou eles já vêm com o passa-fio e o fio dental. E aí, pessoal, gostaram da dica de hoje? Espero que sim! Encontro vocês na próxima semana. Bye, bye! Viva a vida com um sorriso. Oferecimento Odontorriso. Seu melhor sorriso começa aqui.
de volta com Crescer Direito. Agora nós temos uma entrevista sobre educação financeira para pais e filhos. E eu recebo Ricardo Fadini, que é coach financeiro e co-criador da startup Graninha Kids. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Luesis, pela oportunidade de estar aqui falando de um tema muito próspero, muito enriquecedor, que é a educação em casa pelos pais, pensando no futuro dos filhos, envolvendo a parte financeira e empreendedora dentro de casa. Isso. Qual é a proposta do Graninha Kids, Ricardo? Luesis, isso era uma dor que eu tinha como pai, né? Eu sou pai de gêmeas, hoje elas têm 8 anos, Giovana e Isabelle. E desde lá de trás eu formei em engenharia, gosto muito de números, gosto muito da parte financeira. E a dor como pai era que eu não queria dar uma mesada só por dar, igual meus pais me davam quando eu fui criança, né? Então a ideia do Graninha Kids é essa, de ter um propósito e um ensinamento dentro de casa entre pais e filhos. E a ideia é criar um método para que o pai faça isso de uma forma muito mais interessante dentro de casa. É baseado num livro muito interessante chamado Segredos da Mente Milionária, de um americano chamado T. Harv Eker, que a gente modelou e trouxe isso para dentro de casa como laboratório. E a gente tem um potinho da liberdade financeira, mas a gente não pode falar com uma criança de 5, 6 anos sobre bolsa de valores, sobre título público. A gente fala de uma forma bem lúdica para ela entender que é importante poupar pensando no futuro dela. E a gente criou o potinho chamado Galinha dos Ovos de Ouro. E o segundo potinho é chamado de Caixinha de Natal, que é a criança junto com os pais estabelecerem metas para uma criança atingir. Por exemplo, se você pai quer dar uma bicicleta para o seu filho, por que não trabalhar com ela dentro de casa? Se a bicicleta custa R$300 e você dá uma mesada naquele potinho de R$10, são 30 semanas para você atingir aquele objetivo. Então é instigar a criança a ter paciência e trabalhar com elas para elas atingirem o objetivo. E esse é o segundo potinho. O terceiro, além de investir, poupar pensando no futuro, é a criança aprender a gastar de forma correta, com autonomia, que é o potinho da diversão, que é um dinheiro que a gente dá para os nossos filhos para que elas gastem na escola, no cinema, da forma que elas quiserem. E o quarto potinho é o da doação. Poxa, porque além de ganhar dinheiro, saber gastar dinheiro, aprender a ajudar as pessoas também, elas crescerem com essa mentalidade diferente. A gente ouve às vezes alguém falando assim, vou poupar para os dias difíceis. Isso é uma forma interessante, Ricardo, de poupar? A comunicação já não está correta, porque você já está pensando que vai ter um tempo difícil. É melhor você criar uma caixinha da prosperidade, criar um nome diferente, comunicar de uma forma diferente. Às vezes as pessoas falam, um fundo de reserva de emergência. Poxa, você está chamando que vai vir uma emergência. Então comunicar de uma forma boa, uma forma que, poxa, de prosperidade faz diferença na comunicação. É importante investir, claro, mas não comunicando que vai ter dias difíceis, por exemplo. Isso, investir pelo motivo certo, né? certeza. Enriquecer pelo motivo certo e doar e ser próspero e abundante, não é isso? Ensinar para os nossos filhos dentro de casa. Certo. Ricardo, eu sou fã do Graninha Kids, né? Nós estávamos conversando Sim. aqui. Fala pro nosso telespectador como te encontra. Como que encontra o Graninha Kids? O Graninha Kids está nas redes sociais, www.graninhakids.com, Instagram e Facebook, @Graninha Kids. Tem o R Fadini Coach também, que é o trabalho que eu faço diretamente com os pais, para os pais se trabalharem internamente, essa correria do dia a dia, a gente não tem tempo de qualidade com nossos filhos, então trabalhar dentro de casa, mas primeiro os pais se trabalharem primeiro. Tá certo, então. Muito obrigada, Ricardo, pela sua disponibilidade aqui com Crescer Direito. Obrigada. Eu que agradeço. Chegou o momento do nosso destaque literário. Como sugestão, eu trouxe para vocês hoje o livro O Jogo Interior do Tênis. Este livro nos mostra como driblar simplesmente nosso nervosismo, insegurança e as distrações. É importante que você tenha prática para tirar de você o seu melhor potencial, o potencial e todo o conhecimento adquirido ao longo da sua vida. Chega dessa coisa de um lado dizer que você consegue e do outro não. É isso que este livro vai te ensinar. E assim encerramos mais um Crescer Direito. Mas lembre-se, nós temos um encontro marcado todo sábado, 10h15 da manhã, ou então na quarta-feira, 18h45. Muito obrigada pelo carinho e pela sua audiência e até lá!